Os 4 compromissos. Nós vamos começar hoje a conversar sobre esse livro aqui, ó, Os 4 Compromissos. É um livro super fininho, tá? E o nosso objetivo é sempre um melhoramento individual. Eu ganhei esse livro há 2 anos, quando eu estava completando 42 anos de idade, e agora estou completando 44, e decidi então revisitar esse livro, porque ele tem tantas informações interessantes que a gente pode colocar na nossa vida. Aqui nesse canal, Caminho da Vida e Cura, eu falo sobre diversos assuntos e procuro trazer formas da gente se melhorar, da gente se curar através do autoconhecimento. Então, vai ter momentos que eu vou falar sobre meditação, vai ter momentos que eu vou falar sobre centros de força. E o que eu observo é que nós temos esse poder curador, né, através do autoamor, do autoconhecimento, onde a gente reconhece em nós os pontos que precisam ser analisados. E esse livro aqui, Os 4 Compromissos, ele fala sobre coisas muito interessantes, porque ele fala sobre as nossas crenças, sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas escolhas, sobre o que a gente espera dos outros, sobre o que a gente espera de nós mesmos. No capítulo 1, ele vai falar aqui sobre a domesticação e o sonho do planeta. Recomendo a leitura, são pouquíssimas páginas, e aí depois que você lê, traz aqui pra gente, aqui nos comentários, informações que você achar legal. Olha aqui, ó, não é nada, gente. A leitura é muito rapidinha. Eu particularmente fiz algumas anotações e gostaria de compartilhar com vocês sobre esse capítulo 1. A primeira anotação que eu fiz aqui é: com medo de ser punidos e não ganhar a recompensa, passamos a fingir ser o que não somos apenas para agradar, só para sermos suficientemente bons para outras pessoas. E o que nós vemos é que muitas vezes a causa das nossas doenças, a causa dos nossos sofrimentos, acontece pelo embate que a gente tem de não se reconhecer. Então, assim, quero ser uma pessoa melhor. Existem as regras que existiam antes mesmo da gente nascer, que falam sobre como que a gente deve agir. Então, eu coloquei aqui um esquema, deixa eu mostrar. Tá aqui, ó, no livro ele diz que antes de nós nascermos, tá? Fomos inseridos em um sonho coletivo, ou seja, já existiam as crenças, já existiam as formas de agir, já existiam a crença no sentido do que o que deve ser feito, tá? Então existem sonhos pessoais, sonhos familiares, sonhos culturais e os sonhos do planeta. E aqui ele diz que estão as regras e as leis da sociedade. Então, quando nós estamos inseridos dentro de um contexto mundial, dentro desse sonho do planeta conforme ele traz, tá? Deixa eu ver. Beleza. Então, ele vai dizer assim que ele fala sobre domesticação no sentido de, se eu já nasço dentro de um contexto que diz o que é certo, o que é errado, como eu devo agir, como eu não devo agir, ele traz aqui a ideia de que existe uma domesticação. Então, que eu não teria a liberdade de decidir, porque eu já estou nascendo dentro de um contexto. Eu não tenho muito como fugir, é como se eu fosse um animalzinho ali seguindo determinadas regras, tá? E aí, por isso que ele diz, por medo de ser punido e não ganhar recompensas, passamos a fingir ser o que não somos apenas para agradar. Mas, evidentemente, que há alguns anos todos nós estamos percebendo que essa história de agradar ou não agradar não tem nada a ver. Existe algo dentro de nós muito maior, porque aqui na nossa mente já existe as leis, né, que regem todo o universo, as leis de Deus que estão aqui. Nós percebemos que existe um caminho a ser trilhado, que cada um de nós possui talentos, que cada um de nós veio vivenciar e experienciar coisas nessa existência para contribuir com o planeta. Então, se existe um sonho do planeta, né? Quando eu cheguei
A minha contribuição é como eu posso ajudar a ampliar a visão e realmente nos colocarmos a serviço do progresso, a serviço da melhoria. Então, nós não viemos aqui simplesmente para estar, para cumprir regras, nós viemos para contribuir também com tudo isso. Então, esse já é um primeiro ponto de atenção. E aí, ainda nesse capítulo, ele diz assim, ó, existe algo em nossa mente que julga tudo e a todos. Nós, como seres pensantes, como seres inteligentes da criação, então, temos lá Deus, princípio espiritual, princípio material, e esse princípio material individualizado é o espírito, ou seja, nós, passando por todo o processo evolutivo, nós somos seres que temos um dos principais atributos, o pensamento. Pensamento, vontade e ação. Ocorre que, com essa questão do pensamento, ele coloca assim: existe algo em nossa mente que julga a tudo e a todos. Então, é como se a todo momento nós estivéssemos julgando e comparando, sempre verificando. Então, eu estou olhando aqui. Se eu estiver simplesmente olhando o gato dormindo, mas se eu começo a fazer divagações, e isso vai acontecer, nossa, essa cor não tá legal, então já tô julgando. Seria melhor se eu tivesse colocado outra coisa ao invés dessa caixa aqui. Enfim, a gente já vai fazendo situações em nossa mente. Isso é bom, é legal. O problema é quando nós utilizamos isso contra nós. Quando esse julgar e comparar, ele serve para nos diminuir. Quando esse julgar e comparar nos impede de fazer o que nós viemos fazer, quando esse julgar e comparar nos impede de colocarmos no mundo as nossas potencialidades e as nossas contribuições. E ele segue falando o seguinte: quando nós falhamos, nós julgamos a nós mesmos e nós descobrimos que somos culpados e nos encarregamos do castigo. Então, faço alguma coisa, julguei, comparei, tá errado, eu mesmo já me dou o castigo. Eu não sou legal, quem vai gostar de mim? Olha como que eu falo, olha a minha voz, olha o meu corpo, olha, né? E começo a colocar castigos em mim por não ter agido da melhor forma que idealmente nós deveríamos fazer, né? Cada vez que lembramos, tornamos a nos julgar, a nos culpar e a nos punir. E justamente quando nós caminharmos no livro, nós vamos perceber que o nosso objetivo é sair da rodinha do rato, né? Correndo, correndo, correndo e não chegando a lugar nenhum. O objetivo ao final da leitura dos 4 compromissos é nós identificarmos os compromissos que nós assumimos e em que momentos que a gente está nessa roda sem sair dela, sem contribuir. Então, fazendo, julgando, comparando, fazendo, julgando, comparando e ficando ali preso em algo. E ele segue: tudo já está dentro de nós, mas continuamos a procurar sem parar. Porque, de certa forma, passou-se a achar que a resposta de tudo está fora de nós. Por exemplo, quando nós verificamos crenças, né? Não, eu tenho essa crença porque na minha família foi dito desde quando eu era pequena que devia se agir assim, assim, assado, que mulher não deveria isso, o homem poderia aquilo, enfim, crenças que nós fomos inseridos em razão de uma cultura. E aí, algumas vezes a gente acha que a solução seria resolver o externo, né? Uma vez que eu resolvo o externo, aquilo que me trouxe uma determinada crença, eu me curo e posso resolver. Porém, o que a gente foi descobrindo ao longo do tempo é que a cura, ela vem de dentro de nós. Quando a gente tem coragem de olhar para aquilo que a gente estava acreditando, quando a gente tem coragem de olhar para aquilo que impacta nossas ações e pensamentos, e então, por exemplo, mudar aquilo, tá? Deixa eu colocar aqui. Aí, tá vendo? Aqui ele fala um pouquinho sobre o início dessa domesticação, tá?
Então, atenção capturadas pela nossa casa, pela TV, igreja, religião, né, de uma forma geral, nos ensinam o que é certo e o que é errado. Gente, na intenção de nos dar algo para dali para frente a gente crescer. A gente aprende um mecanismo e a gente então pode ser que aprenda a fingir a ser o que não somos. Se eu faço o que me disseram, eu tenho amor e recompensa. Se eu não faço aquilo, eu tenho o quê? Rejeição e punição. É isso que se acredita muitas vezes. E aí ele continua dizendo assim, né? Então, esse sistema, ele vai se tornando automático, então a gente internaliza as regras e os sonhos, a gente desconhece quem a gente de fato é, e usamos táticas de punição e recompensa contra nós mesmos e vivemos aqui nesse círculo. Com o tempo, o treinador externo não é mais necessário, nós nos tornamos o nosso próprio domador. E aí a gente, quando ele diz isso, é porque a gente passa aqui a se julgar, se punir ou se recompensar de acordo com essas atitudes todas. E vem trazendo então a figura aqui de um juiz, uma vítima e o livro As Códigas. Então, a arquitetura do sofrimento interno. A mente domesticada é governada por 3 elementos indissociáveis. O juiz, que é o carrasco, é quem vai julgar. Vou olhar no livro do código de ética, o que você deveria ter feito. Isso, não fez. Então, a vítima vai sofrer as consequências de ficar numa mente domesticada pelo que já existia antes. Então, aqui a gente ainda está dentro da rodinha do rato, tá? E isso acontece porque a gente tem esse livro aqui, isso que foi aprendido, como uma regra absoluta. O nosso sistema de crenças funciona como um manual inquestionável. Qualquer coisa nele é a nossa verdade. Então, eu posso ter como verdade absoluta que todo mundo deveria ter determinada religião. Porque, gente, se eu fui criada em tal religião e tô vendo, vamos supor, tô vendo que ela é a melhor, eu vou entender que tudo que fugir desse manualzinho aqui é errado. E aí a gente julga, compara, questiona as situações das outras pessoas, tá? O falso conforto. Esse manualzinho, ele dita nossos julgamentos e nos dá segurança, mesmo quando está completamente errado. Gente, igual, nós estamos gravando esse daqui em 2026, né? Quanta coisa hoje a gente consegue olhar com tranquilidade e ver que, tipo, nossa, como a gente tinha coragem de achar certo, por exemplo, uma criança nos anos 80, 90 assistir determinadas coisas. Hoje a gente acha absurdo. Então nós já evoluímos e o objetivo é que isso vá acontecendo mesmo, que a gente vá progredindo. Então a mudança é para o progresso, para a melhoria. A prisão ela vai acontecer quando a gente baseia as nossas ações exclusivamente nessas crenças. Então, por exemplo, profissionalmente eu atendo empresários, né? Então, eu sou empresária contábil, presto serviço para empresários e a gente vê muita crença com relação a dinheiro, com relação a impostos, com relação à burocracia, que nem sempre é verdade. São coisas que se acredita porque alguém algum dia falou e ninguém questionou, não procurou saber e só foi repetindo indefinidamente, tá? Então, são crenças que a gente que nós fomos aceitando ao longo do tempo. E é óbvio que ao final aqui dos 4 compromissos, a gente vai querer se libertar de algumas amarras. Então, voltando aqui, nesse diagnóstico interno, ele traz assim, o juiz, ele utiliza esse livro para julgar tudo, e a vítima recebe os julgamentos. O juiz é aquela voz que diz, você é culpado, você merece castigo, você deveria se envergonhar. E a vítima, que muitas vezes somos nós, ai, coitado de mim, eu não sou bom o bastante, eu não sou inteligente o bastante. E o juiz exige perfeição inatingível de si e dos outros. E a vítima
internaliza a culpa, a vergonha, a impotência, né? E aqui entra naquela parte do livro que eu falei, né? Que diz sobre a gente fingir quem não é para agradar com medo de não ganhar a recompensa. Sendo que a recompensa muitas vezes será a nossa contribuição, a transformação que nós vamos gerar no mundo e não alguém aqui que vai dar para a gente uma recompensa, né? A rejeição, não sendo perfeito, segundo esse livro de crenças que já existiu antes de chegarmos aqui, rejeitamos a nós mesmos, sentimos-nos frustrados e desonestos, e tem esse medo, o terror constante de sermos descobertos e de que percebam que não somos quem fingimos ser. E aqui, no meu caso, aqui na página 28, ele coloca assim, ó, é como se vivêssemos no meio de um nevoeiro que não nos permite enxergar um palmo além de nós, porque dentro de uma caixinha de informações, é tanta coisa aqui na nossa frente que falam, que às vezes parece que eu não poderia tirar essa névoa para agir de uma outra forma. E continua. Aí ele vem falando da nossa mente. A sua mente é um sonho em que 1000 pessoas conversam ao mesmo tempo e ninguém entende o outro. E aí, quando a gente passa a fazer exercício, por exemplo, de meditação, que a gente vai focar em uma única coisa naquele momento, ou seja, não é não pensar, naquele momento eu vou observar uma coisa. Então, tem uma meditação que fala assim: imagine que você acaba de entrar numa vasta região, inexplorada e cheia de novidades. Essa região é a sua mente, então a nossa casa mental. E aqui pensamentos, lembranças, histórias passam apressadamente a todo instante. E aí, a cada meditação, a gente vai escolher uma coisa para observar. Então, observe o medo entrando. E aí, a gente vai observar apenas aquilo. Todo o resto continua existindo aqui. Todas as outras situações estão existindo na nossa mente, em nosso ser, em nossa existência, mas eu vou focar em uma única coisa para ouvir, porque ele diz: sua mente é um sonho em que 1000 pessoas conversam ao mesmo tempo e ninguém entende o outro. Então, quando eu faço uma meditação e eu vou focar em apenas uma coisa, vou ver o medo. Então, eu inspiro, seguro 4 segundos, solto 4 segundos, fico 4 segundos sem respirar e vou entrando no ritmo do meu corpo, vou fazendo com que a minha mente entre no ritmo do meu corpo e passo a observar somente aquilo. E aí, quando eu analiso, por exemplo, uma determinada emoção, eu vou verificar como o meu corpo responde. Eu vou perceber minha mandíbula mais presa, uma dificuldade, uma tensão na cabeça, o meu centro de força girando de uma forma desordenada, eu percebo alguma coisa em mim, então eu vou analisando como o meu corpo e a minha mente trabalham quando eu analiso apenas uma coisa. Por isso a gente sugere uma meditação de 5 minutos iniciais, depois a gente evolui para 10, enfim. Mas para que a gente comece a enxergar dentro de nós como nós reagimos a tudo que acontece, tá? Então esse é um passo muito importante. E aí ele passa a falar outras coisas aqui. Então, não sendo perfeitos, nós rejeitamos a nós mesmos. Porque simplesmente eu comparo com o que eu comparo o que eu deveria ser ou fazer com o que eu sou e faço. E se eu não me enquadro naquele ideal, vamos dizer assim, eu me julgo e já me acho menos, e aí muitas vezes a pessoa vai entrar num ciclo de tristeza, de insatisfação, que é mais difícil sair. Sabemos que não somos quem deveríamos ser e, portanto, nos sentimos falsos e frustrados. Foi o que nós falamos agora há pouco. Mas, gente, o autoconhecimento não é para a gente ser perfeito agora. É aquela busca incessante pela melhoria contínua. E ninguém vai mudar de uma hora para outra. Isso vai aos poucos acontecendo, até porque a gente precisa assentar. Mudei. Passa um tempo agindo de uma forma. E agora, consolidou, mudo mais um pouquinho.
e vou pouco a pouco, tá? E aí ele traz aqui, esse aqui eu grifei da seguinte forma: temos medo de que alguém mais repare que não somos quem pretendemos ser. Então, julgamos igualmente os outros de acordo com a nossa imagem de perfeição, tá? Os seres humanos vivem se punindo por não serem quem acreditam ser e tornam-se autodestrutivos. E a partir daí que nós percebemos muitas doenças se alojando. Então, em outro momento, nós vamos conversar sobre fluido, sobre o nosso corpo perispiritual, sobre a nossa mente, mas o que nós já sabemos que os nossos pensamentos, sendo matéria, então sendo fluidos, sendo matéria, eles agem também na matéria e eles são capazes de nos causar uma autodestruição. A primeira pessoa que nós lesionamos somos nós mesmos, tá? Inclusive ele fala assim: durante toda a vida, ninguém fez você sofrer mais do que você mesmo. E aí, a hora que a gente enxerga isso, a gente começa a sair daquela rodinha do rato, quando a gente percebe como os nossos pensamentos influem na nossa vida, influem no nosso ser, tanto físico quanto espiritual, tá bom? Se você impõe sofrimento grande demais, pode até tolerar alguém que bate em você, humilha-o e o trata como verme. Porque em seu sistema de crenças é como se você dissesse: eu mereço. Olha a importância da gente se enxergar, a importância de nós reconhecermos quem nós somos, os nossos sofrimentos, tá? E aí aqui deixa eu compartilhar aqui, ó, a mensagem-chave desse capítulo 1. O capítulo 1 não é sobre culpar a família ou a sociedade por nos domesticar. Eles fizeram o melhor do que eles podiam com o sonho deles. É sobre despertar. A libertação começa quando decidimos observar o sonho que vivemos com os olhos abertos, tá? Então aqui a gente pode anotar aí no nosso caderninho o seguinte: em que momentos você ainda se pune por um erro que já passou? Seja algo que você fez para alguém, seja uma escolha do passado. Eu tô falando aqui, gente, de uma punição infrutífera, daquela coisa que não ajuda nem você, nem ninguém, não muda o passado, tá? Você ainda hoje vive uma punição de algo que já passou? Que crença do seu livro de lei você continua questionando sem carregar? Por exemplo, eu tenho que agir de determinada forma, o dinheiro não é para mim, casamento não é para mim, ter filhos não é bom, tá? Qual é a sua crença aí que você continua carregando? E qual é a real diferença entre quem você é na essência e quem você finge ser para agradar os outros? Então, aqui nós encerramos o capítulo 1 do livro Os Quatro Compromissos e no próximo vídeo nós já vamos entrar com o primeiro compromisso, que é: seja impecável com a sua palavra.